Graça e paz, bom dia. Mais um dia para agradecermos de estarmos aqui. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia para levar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta manhã. Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar grandemente o nosso dia. E você está na célula digital da nossa família. IEJM Jesus para as Nações. Fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu gostaria de estar te convidando nesta manhã, os dois grandes cultos que teremos amanhã, na quarta-feira. Primeiro culto às 15 horas, o sobrenatural, e o segundo culto às 20 horas, família no altar. Você está convidado para estar ali recebendo uma palavra ao seu coração, para a sua família, direções de Deus. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar nesta manhã aos nossos corações. Pai querido e amado, abençoa, Senhor. Abençoa grandemente, Pai, nesta manhã. E falar aos nossos corações. De mim eu não tenho nada, Senhor. Sou só um instrumento nas tuas mãos para levar o ID de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, e tocar nos corações. Pai, estou aqui para semear a tua palavra, mas o trabalhar do teu Espírito Santo, assim como tu tem trabalhado na minha vida, Pai, extraordinariamente. Sim, Jesus. Eis-me aqui, Pai, assim como eu tenho vivido experiências com o teu doce e amado Espírito Santo, de ouvir a tua voz, Senhor. Tu tem me convidado a este tempo a ser governada pelo governo dos céus. Eis-me aqui, papai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, abençoa grandemente nesta manhã. Abençoa cada vida, cada família, Senhor. Tem compaixão, Pai, das vidas das almas que estão se perdendo, papai. A tua palavra me ensina. Eu devo orar por aqueles que estão caminhando no caminho de morte eterna, Senhor, que não tem o entendimento da tua palavra, nem o conhecimento, Senhor, porque o Senhor ama a todos. Senhor, com o teu sangue foi comprado povos, tribos e nações. Sim, Jesus, o teu prazer é que nenhum se perca, nem pereça. Oh, papai, me abençoa nesta manhã para os nossos corações, Pai. Que é maior aquele que está comigo do que o que está aí no mundo. Que a tua palavra nos diz, Senhor, que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades da maldade que agem por meio das pessoas. Sim, Pai, a guerra é contra Satanás, o acusador, o diabo, o nosso acusador, que vai diante de Deus e nos acusa. Sim, papai, por isso temos que alinhar nossa vida a cada dia, o teu querer, a tua vontade, alinhar com a tua palavra, para que venhamos fechar as brechas, as brechas que dá permissão para que o inimigo possa agir nas nossas vidas e não acessarmos a vida abundante que Jesus veio para nos dar. Não só perdoa os nossos pecados, nem nos dá a salvação eterna, mas nos dá a vida abundante. Sim, Pai, abençoa nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra com você nesta manhã. Se encontra no livro de Juízes. De Juízes, capítulo 6 em diante. Eu vou ler alguns versículos, porque essa semana vamos estar falando sobre quem tem o teu ouvido, tem o teu coração. O que você tem dado ouvido esta manhã? O que você tem dado ouvido esta manhã? Que a palavra de Deus diz que os nossos olhos são como o espelho da alma. E tudo que nós colocamos no nosso ouvido, contamina a nossa alma. Entra pelos ouvidos e contamina a alma. Em Provérbios, na palavra do Senhor, nos diz que temos que guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Guardar o coração e blindar as emoções, para não sermos contaminados por tudo aquilo que não vem do Senhor, para tentar nos tirar da presença dEle, nos afastar dEle, nos fazermos pecar contra Ele.
Amém? Vamos ler aqui Juízes capítulo 6, que fala de Gideão. Gideão, que diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas, e os povos do deserto os atacavam. Acampavam na terra e destruía as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar outros deuses dos amoreus que viviam na terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Até o versículo 10 aqui. Vamos ler até o 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Orfa. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Até o 13. Amém, glória a Deus. Aqui nós podemos entender que a desobediência, o Senhor entregou o seu povo na mão do inimigo, porque eles fizeram o que era mal, pecaram, desobedeceram ao Senhor, não deram ouvido à palavra de Deus. Aqui a palavra do Senhor nos deixa bem claro: a desobediência, o Senhor não se agrada. Porque quando viemos para a presença de Jesus, Ele nos aceita do jeito que estamos, mas não permite que continuemos do jeito que estamos. Tem que haver uma mudança, arrependimento verdadeiro, derrubar os altares de Baal. Baal é o mundo, abandonar o mundo e viver verdadeiramente Jesus, o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, sermos limpos pela sua palavra. Aqui o Senhor entregou, e Gideão ali ainda questionou: por que, se o Senhor é com o nosso povo, por que estamos passando por isso? Os altares de Baal, tinha um altar de Baal a outros deuses que o Senhor disse que não era para adorar na casa do pai de Gideão. Muitas das vezes estamos adorando altares que não agradam ao Senhor. E o Senhor permite que o inimigo toque. Permite que o inimigo toque em várias áreas da nossa vida, principalmente no nosso corpo físico, com enfermidades, porque estamos em desobediência à palavra. Nós estamos ali buscando
ser limpo pela palavra, derrubar os altares do mundo, abandonar verdadeiramente o mundo. Porque o nosso Deus, a palavra dele diz que os olhos dele são como chama de fogo, ele vê tudo que fizemos, tudo que nós fazemos, ele vê o que pensamos. Ele vê, o Senhor vê no secreto, ali onde ninguém vê. O Senhor vê. Que nesta manhã nós venhamos colocar o temor, pedir a Deus o temor dele no nosso coração, nos encher da sua presença, do seu Espírito Santo. E abandonar verdadeiramente os altares a Baal, os altares que têm nos afastado do Senhor, tudo aquilo que tem, por meio dos altares, impedido de recebermos as nossas bênçãos, acessar a vida abundante que Jesus veio para nos dar. Ele já entregou para nós, como está na carta de Efésios, que ele já entregou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E por que não acessamos? Porque a legalidade, quando abrimos no mundo natural, o mundo espiritual agir. Porque nós podemos ver na passagem de Jó ali, quando Satanás, o nosso acusador, foi diante de Deus e pediu permissão a Deus para tocar nos bens de Jó e até no corpo físico de Jó, mas o Senhor não permitiu que ele tocasse na sua vida. Deus permite porque nós damos acesso por meio do pecado, pela nossa desobediência que não agrada ao Senhor. Que nesta manhã nós venhamos, eu e você, buscarmos nos encher da presença do Senhor, porque sabemos que sem santidade ninguém verá Deus. Nosso Rei é santo, ele requer santidade de cada um de nós, ele requer santidade. O altar, para que caia fogo no altar, tem que haver sacrifício. Para que se manifeste o poder do Senhor na nossa vida, tem que ter sacrifício. Tem que doer na nossa carne, tem que matar a nossa natureza humana pecaminosa e viver a natureza, o governo do céu, morrer para o mundo, viver para Cristo. Viver para Cristo. Que antes do Senhor Deus nos dar uma vitória pública, ele requer reforma no particular, no secreto. Que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações nesta manhã. Que tudo aquilo que tem o teu ouvido tem o teu coração. Eu tenho entendido, eu tenho me afastado de coisas que não edificam o meu espírito. Só vai alimentar a minha carne para me derrubar da presença do Senhor. E não é isso que eu tenho buscado. Eu tenho buscado me fortalecer mais e mais, porque Jesus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa âncora, nosso socorro bem presente na angústia. Que o Senhor Jesus derrame sobre nós nessa manhã a porção dobrada do Espírito Santo, a unção que despedaça todo jugo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós venhamos nesta manhã viver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus nesta manhã, para honra e glória do louvor de Jesus. Temos que agradar a Deus, primeiramente. Não adorar coisas que não agradam a Ele. Ele é o único e suficiente Salvador. Aqui ele diz que entregou o seu povo ao inimigo por causa da desobediência, porque eles fizeram o que era mal, o que era errado. Não deram ouvido à voz de Deus. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus, tem consequências. Nós perdemos as nossas bênçãos. Você quer viver, nesta manhã eu te pergunto, você quer viver a vontade permissível? Não. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável, como está na palavra, não permissível. Porque tudo que vem a este mundo natural é permissão dele. Mas eu não quero a permissível, eu quero a boa, perfeita e agradável. E viver os planos dele. Ali Gideão questionou: mas por que, se o Senhor está conosco, por que estamos passando por isso? Por causa da desobediência. Nesta manhã nós viemos buscar o Espírito Santo, pedir direção, para entender o que temos que abandonar, colocar o nosso altar
alinhado à palavra do Senhor, à vontade dele, agradar o nosso Rei, Senhor e Salvador. Ali o povo estava perecendo há 7 anos, eles eram roubados, estava passando ali por uma situação. Ali os medianitas vinham e roubavam tudo, deixavam eles sem nada. Eles estavam sofrendo por conta da desobediência. Que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus, não às vozes que estão por aí, que nos afasta dele, nos traz consequência, porque a palavra do Senhor diz que tudo que semeamos, certamente vamos colher. Vamos colher, o Senhor não volta atrás no que Ele fala. Ele cumpre, Ele honra a sua palavra, as suas promessas, e a palavra dele não volta vazia, se renova a cada dia. Meu Deus, é lindo e maravilhoso esse Deus. Sentir a sua presença, buscar a sua presença. Morrer para o mundo é viver, é viver. É viver eternamente com Jesus quando partir daqui, e estar com Ele aqui nessa passagem até que Ele venha, porque na hora que Ele me chamar, tirar o meu fôlego de vida, Ele veio para mim. Quando eu vejo aqui a desobediência do povo, quando eu começo a ler a palavra de Deus, você vê ali a desobediência para adorar deuses, que não é o grande rei da Bíblia que fala, não é. Ele ressuscitou, Ele é um Espírito, Ele quer ser adorado, Ele quer, o Senhor quer que nós cremos na sua palavra, no seu Evangelho, sem ver como Ele é um Espírito. Nós só sentimos, eu sinto a sua presença. Não como algo que nós idolatramos, o Senhor não se agrada. Ele não se agrada. Porque Ele não quer ser adorado como uma imagem, não. Ele quer ser adorado como Ele é. Na nossa mente, no nosso coração, sentimos a sua presença. Aqui depois você pode ler em Juízes capítulo 6 em diante. A palavra de Deus que vem nos dizer nesta manhã. Que ali Deus entregou o povo na mão do inimigo. Porque o povo desobedeceu a sua palavra. Adorava a deuses que não devia, e Ele entregou, permitiu que o povo sofreu ali depois de 7 anos, que eles clamaram ao Senhor. Ficaram passando por essa situação 7 anos, em vez de clamar antes. Meu Deus, muitas das vezes estamos assim. Não nos arrependemos quando deixamos ali, quando não estamos ali aguentando mais, é que lembramos que existe um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. Aí lembramos de clamar, de buscar a sua presença, mas Ele é um Deus misericordioso. Ele está de braços abertos esperando a mim e a você se arrepender a cada dia e confessar e abandonar o mundo, o pecado, aquilo que nos afasta dele, nos rendemos verdadeiramente a Ele em espírito e em verdade, nascermos verdadeiramente da água e do Espírito. Que o Senhor venha abençoar nesta manhã a sua vida, a sua família. Olhe para os montes. Olhe para os montes. Seu socorro e o meu vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele criou tudo o que há. Ele criou tudo o que há. O ar que respiramos vem dele. E a palavra dele nos diz que um dia voltaremos para ele. O Espírito, ele nos deu o ar. O fôlego de vida voltará para ele. O corpo voltará ao pó. E a alma nós damos destino, de vida eterna ou morte eterna. Glória a Deus. Meu Deus é lindo, é maravilhoso, é poderoso. Que nesta manhã nós venhamos clamar o nome de Jesus. Nos encher da sua presença, para não ficar igual o povo aqui. Alinhar o nosso altar, renunciar, porque o Senhor vê que nós fazemos. Tudo aquilo que a palavra diz para não fazer, fazemos. Tem consequência, que nesta manhã você venha buscar se alinhar assim como eu tenho buscado, a me alinhar, perguntado para o Senhor, Senhor, o que eu preciso alinhar o meu altar? O que eu preciso alinhar o meu altar para que eu não venha dar permissão ao meu acusador, diabo, para que ele venha atrapalhar de receber as minhas bênçãos que o Senhor já me entregou nas regiões celestiais, amém? Glória a Deus, vamos orar para agradecer mais um dia ao Senhor, esse dia abençoado. Pai querido e santo, obrigado. Obrigado, Pai, por estar aqui falando da Tua palavra e entender, Senhor. Entender que eu sou Tu e Tu és meu, eu sou a Tua casa, a Tua morada do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a Tua vontade. Levar o Evangelho de Jesus,
o Evangelho de Cristo, que é salvação, arrependimento, confissão dos pecados, é se arrepender de coração. Se arrepender de coração e entregar a sua vida a Ele, porque a nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Tudo vai se cumprir. Tudo que está acontecendo aí é só o início das dores de parto, como está escrito na palavra. É só o início das dores de parto, mas enquanto toda a raça humana não ouvir o Evangelho, Jesus não virá. É isso que eu entendi na palavra. Tem muita gente que ainda que não ouviu o Evangelho, por isso que o Senhor não veio. É só o início de todas as guerras, está na palavra, que é permissão dele que aconteça. Que haverá fome em vários lugares, guerras, nação contra nação, reino contra reino, é permissão dele, é ele que permite. Para que a palavra dele se cumpra, porque ele é Deus, ele não mente, ele não é igual ao homem que se corrompe. Ele não é igual ao homem que muda de ideia. Passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai passar, vai se cumprir. E todos vão ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Todos vão ter oportunidade, porque naquele grande dia não vai ter como dizer, Senhor, mas eu não ouvi. Aí vai chegar o grande dia que ele virá. Ele virá. Ele está vivo, Jesus. Ele voltará. Ele voltará. Amém, glória a Deus, papai. Obrigado, Senhor, por este dia glorioso, Pai, na tua presença. Abençoa, Pai, grandemente nesta manhã as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa grandemente, Pai. Quem for ouvir essa live, quem for ouvir a tua palavra, porque não sou eu. É o nome de Jesus que tem que ser honrado e glorificado na terra. É o nome de Jesus. Abençoa, Pai, nesta manhã. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, teu Espírito Santo que convence, que nos convence dos nossos erros, do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai. Abençoa grandemente as nossas vidas, Pai. Nos guarda daquilo que não vemos com os nossos olhos naturais, mas o Senhor vê. O Senhor vê maior aquele que está comigo do que o que está no mundo, porque a minha aliança é com Jesus. Porque quando estamos aliançados ali verdadeiramente à obediência ao Senhor, o Senhor guarda e livra. Teu Espírito Santo caminha comigo, tu dás ordem aos teus anjos ao meu respeito, como está na tua palavra. Eu creio em ti, Pai, na tua palavra, no teu poder que tem se manifestado na minha vida. Sim, Jesus, os teus sinais que tu tem falado comigo, me mostrado, papai, o mundo espiritual como ele é, real como o mundo natural. Sim, Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Eu te agradeço por tudo, Pai. Pela tua misericórdia ter me alcançado, pela tua graça, pelo teu favor divino, por tudo que está por vir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente nosso dia, nossa família, nos guarde, nos livre de todo mal. Eu estou muito feliz. Ontem eu estive no chá da Rede Pérolas da nossa família JM, é uma bênção. As pérolas de Jesus, as princesas do reino de luz de Cristo que é eterno, amém? Que Deus venha abençoar grandemente seu dia, sua família, te guardar nesta manhã, em nome de Jesus. Fique com Deus, paz e prosperidade na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, e até mais, se assim o Senhor nos permitir, estarei aqui, em nome de Jesus, e até mais.